E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o João. E nessa semana a gente vai falar dos laços aninhados, ou loops aninhados. E o que a gente quer dizer com isso? Na nossa semana 5 a gente viu os laços aninhados do tipo for, que a gente percorria uma lista. E na semana antes dessa, na semana 4, a gente viu os laços condicionais que percorrem um loop, ele vai ficar repetindo uma certa execução de tarefas enquanto uma condição for verdadeira. A ideia do laço aninhado é justamente colocar um laço dentro do outro. Vamos supor que a gente tem um experimento e esse experimento a gente está avaliando 3 variáveis. Vamos colocar aqui alguma coisa num contexto que a gente já está acostumado, que é a separação de elementos de terras raras. Então vamos supor aqui que nosso experimento a gente tem o pH 1 e 2. Vamos colocar aqui o pH 3 também. A gente tem uma razão AO, que é a razão do volume entre as fases aquosa e orgânica de meio, 1 e 2. E a gente também tem uma concentração de extratante que é igual a 0,17, 0,26 e 0,35 em razão volume-volume. Agora vamos supor que a gente quer criar um experimento, a gente vai criar um ensaio para cada possível combinação dessas. Se vocês forem ver, a gente tem aqui 3 elevado a 3 condições possíveis que dão 27 experimentos. Imagina, para cada pH desse aqui, imagina, eu tenho o pH 1 e para o pH 1 eu tenho 3 possíveis razões AO e 3 possíveis concentração de extratante. Então, se eu for pegar, por exemplo, o pH 1 com a razão AO de meio, eu ainda tenho 3 experimentos. Se eu vou pegar o pH 1 com a razão AO de 1, eu tenho 3 experimentos. pH 1 com a razão AO de 2, eu tenho 3 experimentos. Assim por diante, a gente repete isso para todos os pHs e no final a gente vai ter 27 combinações possíveis. Então, vamos supor que a gente quer ver cada um desses experimentos na forma de uma tabela. Vamos lá, uma tabela aproximada. Então, a gente escreve for P em pHs, for razão AO em razões AO, for concentração extratante em concentração de extratantes. E a gente vai dar um print nisso. A gente vai dar um print no pH. A gente primeiro tem que converter ele para string. A gente dá aqui uma vírgula, mais string razão AO, mais string concentração. A gente dá tab aqui, extratante. E a gente coloca uma vírgula aqui também. Tudo certo? Não. A gente precisa colocar aqui um plural para ficar mais claro. Agora sim, a gente tem pH. O pH na lista de pHs, a razão AO na lista de razões AO, a concentração de extratante na lista de concentração de extratantes. Se a gente rodar essa célula aqui, o que ele vai fazer é o seguinte. Tá vendo aqui? Vamos colocar isso mais claro. Hein? Vamos colocar uns pontos aqui para isso ficar mais passadinho. Pronto, ficou um pouco melhor agora. Não muito, mas ficou um pouco. Então o que está acontecendo? Tá vendo que a concentração de extratante aqui é o último no loop for? Então o que acontece? Ele entrou nesse primeiro aqui. Ele entrou no primeiro pH. Qual é o primeiro pH? É o pH 1. Depois ele entrou na primeira razão AO. Qual é a primeira razão AO? Meio. E aí ele entrou nesse último loop for aqui. Então como é que ele está printando isso? Essa foi a primeira combinação. Ele pegou o primeiro pH com a primeira razão AO e a primeira concentração de extratante. Aí depois ele foi para a segunda e depois foi para a terceira. Então ele fechou esse loop aqui. Ele entrou, aí ele passou esse loop inteiro e aí ele voltou para o anterior. O pH continua 1, mas agora ele está na razão AO de 1. Ele não está mais na razão de O de meio. Ele foi para a razão AO que segue e depois entrou no terceiro loop de novo. E aqui ele repetiu a concentração de extratante. Ele fez isso de novo, então ele foi para a razão AO de 2 e passou para cada concentração de extratante novamente. E só aí que ele foi para esse loop de novo. Aí ele veio aqui para o pH. Beleza? E aí ele vai repetir tudo isso aqui. Então, esse cara aqui vai ser executado. Depois esse aqui. E por último esse aqui.
Então esse loop aqui, ele sempre está repetindo mais vezes. Esse loop mais interno. Beleza, pessoal? No último vídeo da semana de loops for, a gente terminou a semana criando uma função que calculava, a partir do índice de temperatura e pressão, o volume para um gás ideal. Só que a gente só podia fazer isso com pares ordenados. Então a gente tinha uma lista, por exemplo, de 100 temperaturas e 100 pressões, elas tinham que ser do mesmo tamanho, e a gente ia pegando pares ordenados dessa lista, o primeiro elemento da lista de temperaturas com o primeiro da pressão, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro, o quarto com o quarto, e assim por diante, até chegar ao final da lista. A gente tinha pares ordenados que iam sendo pegos por esse índice aqui. Mas agora vamos imaginar o seguinte problema. Ao invés de querer pares ordenados, a gente vai querer que todas as combinações possíveis de temperatura e pressão sejam testadas para a lista. Ou seja, cada temperatura da minha lista de temperaturas vai combinar com todas as pressões, e aí a segunda temperatura vai combinar com todas as pressões de novo, a terceira com todas as pressões, ou seja, vai ter uma combinação de todos os valores possíveis das listas. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode usar um laço aninhado. E como é que a gente faz isso? Vamos reescrever essa nossa função calcula volumes que a gente fez no vídeo anterior para atender essa demanda. A gente vai usar a mesma lista que a gente tinha aqui. E como é que a gente vai reescrever isso? Então, o primeiro é que a gente não vai mais usar o índice. Agora a gente pode usar os valores de verdade. Então a gente não vai precisar trabalhar com esse len aqui. Então a gente pode tirar o len. Então a gente vai colocar aqui em temperaturas. A gente também não precisa mais do range, porque temperatura já é uma lista. E agora, como a gente não vai mais trabalhar com index, a gente não precisa mais usar esse nome. A gente coloca temperatura em temperaturas. A gente vai repetir esse laço fora aqui. A gente coloca o fora aninhado. E aqui a gente troca por pressões. Então, para cada pressão, pressões. E aqui a gente também não precisa chamar o index. Então, só esse pressão aqui já está dando certo. O que a gente pode fazer é melhorar isso aqui. Em vez de usar pressão, a gente usa P, porque já está na nossa fórmula. Ao invés de usar temperatura, a gente usa T. Aí a gente calcula o volume e a gente dá um append nisso. Só que se a gente fizesse só assim, o que a gente ia ter era uma lista gigantesca. E isso não é tão interessante. O que seria mais interessante é a gente fazer tipo uma matriz. Para cada temperatura, a gente ia ter uma linha que passa por todas as pressões. Aí a segunda linha seria a segunda temperatura, a terceira linha a terceira temperatura, e assim até o final. E já que a lista tem o mesmo tamanho, a lista de pressões e temperaturas, a gente teria uma matriz quadrada de 99 por 99. Porque lembrando, ele conta esse 1 aqui, mas ele não vai contar o 100. Então, isso aqui são 99 elementos, e aqui também tem 99 elementos. Então, a lista de uma matriz de 99 por 99. E aí, como é que a gente faz isso? A gente vai criar aqui uma linha. E aí, ao invés de adicionar tudo direto no volume, a gente vai colocar isso aqui mais para fora. A gente vai colocar nesse loop externo aqui, na verdade, pela indentação. É isso aqui. Esse aqui, como a gente colocou um laço fora aqui, a gente vai indentar esse volume, então ele só vai ser calculado dentro desse for mais interno. Essa linha aqui vai ficar no lado mais externo. E aí, para cada P impressões, ele vai adicionar esse resultado aqui, volume, na linha. Então, linha.append volume. E aqui, ao invés de ter volumes.append volume, a gente vai ter volume.append linha. Então, o que está acontecendo aqui? Ele vai pegar a primeira temperatura de temperaturas, ele vai definir essa lista vazia, e aí ele vai pegar a primeira pressão de pressões e vai calcular o volume junto com a primeira temperatura. E aí ele vai adicionar esse valor na linha. Depois ele vai voltar aqui, vai pegar a segunda pressão, vai adicionar na linha, vai pegar a terceira pressão, adicionar na linha, até o final, até a 99ª pressão, que ele vai adicionar na linha. Quando ele adicionar essa 99ª, ele vai para o final, e aí ele vai adicionar essa linha com 99 elementos à lista de volumes, e então ele vai para a segunda temperatura, repetir isso para as 99 pressões. E aí no final, ele vai dar append na linha, e vai voltar para a terceira temperatura, depois a quarta, a quinta, a sexta, e assim por diante, até chegar também no 99º item da lista de temperaturas. E aí, no final, ele vai dar o return de volumes. Então vamos lá, vamos ver se a nossa função deu certo. A gente vem aqui, e agora vamos plotar o gráfico. Aqui a gente teve a nossa variável volumes, obtida pela nossa função calcula volumes, e agora a gente plota o gráfico.
Como plotar um gráfico 3D é um pouco mais complicado, eu já coloquei o template aqui pronto para plotar o gráfico 3D, importei as bibliotecas, e aqui a gente pode ver o nosso resultado. A gente tem uma superfície de resposta ao invés de uma função que só tem 2 eixos. Aqui a gente tem 3 eixos, porque a gente está trabalhando com 3 variáveis. Então, cada ponto aqui nessa superfície x e y, a gente tem uma combinação de pressão em Pascal e temperatura em Kelvin, que vai dar um resultado em Z, que é o nosso volume. E aqui a gente vê a nossa curva em 3D. Beleza, galera? Então, era isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, de loops alinhados, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Espero que tenha sido útil e até a próxima. Tchau, tchau.